Reverendíssimos padres, caríssimos fiéis, seguindo o antigo costume eclesiástico, nesta primeira missa do Reverendíssimo Padre Lucas, nesta cidade, e dirijo-me ao neo-sacerdote. Esta primeira missa que finalmente ocorre no dia de hoje, conta, portanto, com as devidas pompas litúrgicas, tendo a dignidade e as responsabilidades da ordem recebida pelo neo-sacerdote manifestas pelo pregador, contando com a honra de ter um padre assistente e dispensando aos fiéis sua bênção no sacerdotal após a missa. Pois bem, caríssimos, com a divina vênia dos senhores, dirijo-me ao reverendo Padre Lucas. Reverendíssimo irmão em Cristo, sumo eterno sacerdote, caríssimo Padre Lucas, eis que o Senhor já se encontra nessas plagas há mais de um mês e somente agora pôde celebrar a sua missa neo-sacerdotal. Com efeito, não poderíamos privar o Senhor, nem os fiéis desta santa liturgia que nada tem de dispensável ou de mera formalidade. Se estamos realizando sua primeira missa, mesmo não sendo a sua primeira na capelania, mesmo já não mais sendo o Senhor um recém-chegado, não é tão somente por ser cronologicamente a sua primeira missa solene. Reverendíssimo Padre, o que o Senhor está celebrando é a homenagem que a Santa Romana Igreja presta por meio do seu culto oficial ao seu sacerdócio. Dada a grandiosidade inefável da ordem que lhe foi conferida, não poderia a Santa Madre Igreja, com o dileto amor materno que lhe é próprio, deixar de honrar publicamente um filho seu elevado na hierarquia eclesiástica ao sagrado presbiterato. Por isso, ela lhe presta a honra de ter junto de si um presbítero assistente, honra dispensada habitualmente aos prelados e que indica a solicitude da Igreja em honrar-lhe em seu sacerdócio, e manifesta assim aquela particular delicadeza que emana da caridade materna e que faz as mães cuidarem de seus recém-nascidos até nos mais pequenos detalhes. Também esta honra e esta caridade materna da Igreja, simbolizada pela coroa de flores que lhe foi colocada assim que o Senhor chegou na Igreja, neste caso, por procuração pela sua mãe. Assim sendo, o Senhor, reverendíssimo Padre, recém-nascido em uma nova vida, ainda mais conformado a Cristo, a Santa Madre Igreja zela para que o Senhor seja guiado e sustentado em seu ofício hoje por um presbítero assistente. Sacerdote este que é colocado junto de si como especial privilégio e que do alto do púlpito busca, com a ajuda do Divino Paráclito, manifestar quão grande é esta sua dignidade recebida, que o faz participante do sacerdócio supremo de nosso Redentor, que o faz cooperador na obra da redenção, dispensador do próprio Cristo, e que o faz um anjo que leva a verdade e a vida aos quatro cantos da terra, o que implica para si uma responsabilidade que é tão terrível quanto bela. Responsabilidade esta, caríssimo Padre, que consiste em conformar plenamente a sua vida a Cristo sacerdote, que consiste em não desperdiçar o sangue precioso de Cristo que lhe foi confiado pela ordenação, que consiste em não utilizar em vão tão grande dignidade, e enfim, que consiste em encher-se da caridade sacerdotal de Cristo, que o guiou em toda a sua santa vida, desde a sua encarnação, quando exclamou o seu Ecce Venio, eis que venho para fazer a vontade do Pai, e que se estendeu até o derramamento de todo o seu sangue no alto da cruz, e que persiste hoje e persistirá por toda a eternidade em seus sacerdotes. Caridade é esta, caríssimo, que deve nos levar à integral dedicação de nossas vidas, de nossas obras,
de nossas orações ao cuidado das almas, de todas aquelas que encontrarmos na nossa vida, nem que seja por um breve momento, com o tão eficaz apostolado da batina e do exemplo. Mas esta caridade deve levar à dedicação total e sem reservas às almas, mais especialmente desses fiéis que entregaram-se aos cuidados de nosso sacerdócio. Fiéis estes que buscam em nós o caminho seguro estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo para que os levemos ao céu. Temos assim, caríssimo Padre, que lhes dar a verdade evangélica. Temos que lhes alimentar com Cristo Eucarístico. Temos que lhes reconciliar no sagrado tribunal da penitência. Temos que lhes admoestar quando afastados do reto caminho. Temos, sobretudo, que defendê-los dos inúmeros lobos em pele de cordeiro que pululam em todos os locais, em todos os ambientes, nos dias de hoje. Mas, caríssimo Padre, essa nossa caridade não deve se limitar ao cumprimento zeloso dos diversos ofícios e das diversas obrigações que um sacerdote tem no seu dia a dia. Claro, devemos ter um zelo ardente pela Santa Liturgia, pelas formações, pela pregação, pelo aconselhamento e por todos os sacramentos que nós dispensamos. Mas, caríssimo Padre, esta nossa caridade não deve se limitar a isso. Deve se levar ainda mais, deve nos levar a uma união íntima com nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, caríssimo Padre, como Cristo, sumo sacerdote, em sua infinita caridade, nos amou até o fim e nos redimiu pelo seu Calvário e sua cruz, também nós, padres, devemos amar essas almas e amá-las até o fim, amando-as até a cruz. Se necessário for, dando nossa vida corporal para que elas tenham a vida eterna. Caro Padre, saiba bem disso. Como sacerdotes, somente seremos fiéis a Cristo se nós formos fiéis à sua cruz. Princípio este que está enraizado, que deve estar enraizado em nossas almas e que é bem conhecido desde todos os tempos na Igreja. Per crucem ad lutem, é pela cruz que se chega à luz. E princípio este que não foge da nossa própria constituição natural. O Senhor, sendo de origem alemã e passando pelo mesmo seminário que eu, deve ter escutado de um certo padre um belo ditado alemão que versa na língua original: Nur die Opferbereitschaft macht man glücklich. Somente o sacrifício faz o homem feliz. E isto é verdade. Somente pelo sacrifício seremos felizes, mesmo naturalmente, quanto mais teremos pela cruz a vida eterna. Muito bem sabemos que não há graça nenhuma naquilo que nós recebemos sem nenhum esforço da nossa parte. E é natural. É assim mesmo, caríssimos. Somente o sacrifício faz o homem feliz. E com efeito, é este o ponto central dessas palavras que lhe dirijo. Muito se fala da grandeza, da beleza e da dignidade do sacerdócio. E isto é muito justo. É isto que devemos pregar aos fiéis,
pois é isto que eles buscam em nós. Eles buscam a Cristo, e eles encontram Cristo vendo a dignidade, a beleza e a magnificência inefável do sacerdócio. Mas nós, caríssimo Padre, o nosso caminho é inverso. Se os fiéis encontram em nós a grandeza do sumo sacerdócio de Cristo, da nossa parte, nós que estamos unidos a Cristo, devemos encontrar em primeiríssimo lugar a cruz de nosso Senhor. Sim, caríssimo Padre, os fiéis buscam em nós a grandeza do sumo sacerdócio de Cristo, e por isso mesmo devemos estar intimamente unidos a Ele. E é deveras grande este sumo sacerdócio. Trata-se nada mais, nada menos, na nossa parte, que a participação no sumo sacerdócio do Verbo encarnado. Trata-se de trazer todos os dias sobre este altar nosso Senhor Jesus Cristo em seu corpo, sangue, alma e divindade, tão real quanto está gloriosamente reinante no céu. Trata-se de dar a vida da graça para as almas, seja apagando nelas a lepra do pecado original, seja abrindo-lhes o céu, restituindo-lhes a graça santificante e assim libertando-as dos grilhões do demônio e fazendo-as viver para Deus, em uma obra tão grandiosa que ultrapassa até mesmo a grandeza da própria criação. Trata-se de anunciar os mistérios e desígnios inefáveis de Deus para mostrar o caminho da salvação aos homens. Como disse, isto tudo é verdadeiro, é magnífico, é inefável e deve ser anunciado para todos. Devem os fiéis ver em nós, em nosso sacerdócio, em nossa vida, o sacerdócio de Cristo. Sempre que virem uma batina na rua, devem imediatamente lembrar do que ela significa e daquilo que aquele que a reveste, daquele que a está envergando com uma vida exemplar, com bons costumes e uma profunda oração, devem eles ver nesse homem alguém que recebeu este sacerdócio e que trabalha para a salvação das almas. Mas isto não é tudo. E se eles devem conhecer tal dignidade, nós devemos conhecer a cruz. E o que vou afirmar agora, lembre-o, caríssimo Padre, durante toda a sua vida. Cristo nosso Senhor foi sacerdote e vítima. E também nós, sacerdotes, devemos ser vítimas. Lembre-se, caro Padre, que Cristo nosso Senhor encarnou-se não para viver, mas justamente para dar a vida, por amor de nós. E assim ele, sumo sacerdote da nova e eterna aliança, ofereceu um perfeito sacrifício, agradável a Deus, reconciliando a criatura e o Criador. Nossos predecessores da lei mosaica, os levitas, também tinham um sacerdócio sagrado, mas as vítimas oferecidas eram imperfeitas. Tratavam-se de animais, touros, bodes, cordeiros, pombas. Estes nossos predecessores, se nós o víssemos hoje em dia, pareceriam para nós mais açougueiros do que sacerdotes. E graças a Deus não precisamos aprender o ofício de açougueiro. Vítimas estas que muitas vezes acabavam por se encontrar até mesmo distantes do próprio sacerdote, já que eram sacrificadas, em muitos casos, pelo mesmo sujeito, pelo mesmo fiel que as oferecia.
Como assevera São Paulo apóstolo aos Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Isso bem o sabiam os judeus por revelação divina, mas também os sabiam os gentios pelo próprio uso da razão, que lhes mostrava que tanto a iniquidade quanto a vida se encontram no sangue. E o derramamento de sangue exprime justamente o quanto o homem é indigno de se apresentar diante de Deus. E assim também eles, em meio às nuvens, às iniquidades de sua vida, e mesmo em meio da sua inteligência obscurecida pelo pecado, mesmo eles ofereciam sacrifícios de sangue e até mesmo odiosos sacrifícios humanos para aplacar os seus falsos deuses. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E assim, na antiga aliança, tínhamos sacrifícios vicários, isto é, a vítima era sempre separada do sacerdote e a criatura oferecida tomava o lugar dos homens pelos quais ela era oferecida para a expiação da culpa. Era necessária a destruição de uma vítima imperfeita para que Deus fosse aplacado, sem, no entanto, restabelecer a paz entre o Criador e sua criatura. Mas eis, caríssimos, eis, caro Padre, que Deus teve compaixão de nós e nos enviou o seu Filho como Salvador esperado desde a queda do homem. Um sacerdote capaz de nos dar a graça perdida, de nos dar aquilo que é sagrado, o que lhe compete propriamente, já que sacerdote, por etimologia, é justamente aquele que dá as coisas sagradas. Assim ele oferece um sacrifício perfeito e expia plenamente pelas nossas iniquidades. Mas onde é que ele vai achar esta vítima perfeita? Ora, a vítima é ele mesmo, meu caro, e o Senhor bem o sabe, pois o Senhor conhece muito bem o catecismo. Não estou aqui para ensinar o Padre Nosso ao meu vigário, claro que não, mas esses princípios básicos da catequese servem muito bem, primeiro para a nossa edificação e para reforçar este argumento que é justamente a coluna desta pregação, quanto à nossa condição de sacerdotes e vítimas. Caro Padre Lucas, nós recebemos nosso sacerdócio de Cristo, sumo e eterno sacerdote, mas também vítima perfeita. Nós agimos em sua pessoa, in persona Christi, no santo sacrifício da missa, oferecendo-o ao Pai eterno pelos nossos pecados e pelos pecados de todos os fiéis, vivos e defuntos, e pela salvação do mundo. Agora, a conformação de nosso sacerdócio ao sacerdócio de Cristo não deve se limitar meramente à consagração, deve envolver toda a nossa vida, para que tenhamos justamente uma vida coerente com aquele que nos deu esta vida de perfeita conformidade ao seu sacerdócio. Nós recebemos uma vida nova. O Senhor é justamente um recém-nascido que recebeu a ordem sacerdotal do próprio Cristo. E um recém-nascido deve justamente seguir os passos do Pai, como o Senhor bem aprendeu nas aulas de metafísica. O efeito deve ser justamente proporcional à causa. Uma causa deve formar justamente em nós esta vida de conformidade ao sacerdócio de Cristo.
A conformação do nosso sacerdócio, o sacerdócio de Cristo, deve envolver a nossa vida de forma integral. Todas as nossas disposições, todos os nossos atos. Não podemos ser sacerdotes pela metade. Não podemos ser sacerdotes somente quando damos o sacramento. Se nós formos sacerdotes pela metade, então nós não seremos nada. Não podemos escolher somente a parte fácil, somente a parte consoladora, somente a parte honrosa. Nós temos de abraçar a Cristo com a sua cruz. Em Cristo, o sacerdote e a vítima são uma só e mesma coisa. E também em nós devemos ser sacerdotes e vítimas. O sacerdócio de Cristo se exerceu de forma soberana na cruz. E também nós devemos ser sacerdotes na cruz de Cristo. Senão, repito, não seremos nada. E pior, estaremos entre aqueles que se erigem como inimigos da cruz de Cristo e que têm como Deus o próprio ventre, nas palavras do apóstolo na epístola de hoje. Cristo nos deu o sacerdócio para que nós conformemos a nossa vida à sua vida. Não para nos divertirmos com o nosso sacerdócio, não para sermos honrados, mas para nos sacrificarmos pelas almas que se confiam a nós, assim como Ele fez do alto da sua cruz. Não podemos, nós sacerdotes, ignorar essa condição vitimária em nós. É claro, e eu concedo muito bem, dificilmente vamos ouvir alguém dizer que foi ordenado vítima, mas ordenado sacerdote. Se alguém ouvir de nós, eu fui ordenado vítima, eu sou vítima, na melhor das hipóteses, vai achar muito piedoso. Olha, aquele padre é tão piedoso que ele sempre se coloca de forma humilde chamando de vítima. Mas vamos continuar sendo aquele padre esquisito, mas piedoso. É claro, nós somos sacerdotes e é por isso mesmo que somos vítimas. A nossa função é justamente dar as coisas sagradas. E assim seremos, e assim por isso mesmo devemos ser vítimas. Os fiéis reconhecem em nós o nosso sacerdócio, e nós, da nossa parte, devemos reconhecer em nós uma vítima que se conforma plenamente à cruz de Cristo. Então, é normal que sejamos sacerdotes, nos chamemos sacerdotes e assim sejamos reconhecidos. Mas por recebermos este sacerdócio de Cristo e não de Moisés, o primeiro implica o segundo. O sacerdócio implica a condição de vítima. Diz o apóstolo aos Romanos: vós também deveis considerar-vos mortos ao pecado e vivos com uma vida que visa a Deus por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Se estes caríssimos fiéis que nos ouvem foram mortos para o pecado pelo batismo, para renascer para uma vida nova para Cristo, quão mortos devemos nós estar pelo nosso sacerdócio, para que estejamos não somente mortos para o mundo, mas separados do mundo, e vivos, quanto mais vivos para Cristo e em Cristo, e com Cristo nosso Senhor. Não podemos fugir de fazer as nossas almas aquilo que realizamos no altar. E isto, o Senhor, reverendíssimo Padre, ouviu do bispo que lhe ordenou: agnoscite quod agitis, imitamini quod tractatis. Saiba bem o que fazes, imitai aquilo que tratais. E tratais o que? O que manipulais na missa? É justamente Cristo nosso Senhor.
Após a consagração, o Senhor terá em suas mãos Cristo realmente presente. É Ele que deves imitar. E o que Ele faz sobre o altar? Ele está crucificado, derramando o seu sangue misticamente por nós. É isso o que nós devemos fazer. Assim como Cristo se imolou por nós, também nós devemos nos imolar em nossas vidas sacerdotais. A Eucaristia deve ser a nossa vida, não somente enquanto sacramento, mas também como exemplo que nos leva à imitação de Cristo. A Eucaristia é sacramento, mas também o sacrifício da nova e eterna aliança. É este sacrifício que deve ser a nossa vida. A Eucaristia, caríssimo Padre, é justamente o sacramento que nos dá a vida, mas também o sacrifício expiatório da nova e eterna aliança que nos reconcilia com a justiça divina e nos merece a sua misericórdia. E é pelo seu sacrifício místico de cada missa que nós temos a vida na Santa Comunhão. Nós temos primeiro a cruz, e esta cruz renovada sobre o altar que nos vai dar a vida quando recebemos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo na mesa da comunhão. Caro Padre, se comermos desse pão e bebermos desse cálice de forma miserável, sem crucificar a nossa alma e o nosso sacerdócio com Cristo em sua cruz, não passamos de parasitas do corpo místico de Cristo, não passamos de novos Judas, de sacerdotes traidores. Com efeito, exclama o apóstolo aos Gálatas: aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a natureza com todas as suas paixões, com todos os seus impulsos. Não podemos chegar à vida sem passar pela cruz. Não vamos chegar à felicidade sem passar pela cruz. No entanto, naquele momento sagrado da consagração, se nós abraçarmos a cruz de Cristo com toda a nossa alma e entregarmos toda a nossa vida, seremos outros Cristos que darão a vida, espalharão a graça sobre a terra e teremos a recompensa na glória eterna, com Cristo chamando-nos de irmãos, reconhecendo alguém que verdadeiramente viveu o seu sacerdócio e não um traidor que pegou o tesouro de forma indevida, que roubou este tesouro. Prezado Padre, no cânon romano, que o Senhor terá a graça de recitar em breve, temos a bela oração Supraque, segunda oração após a consagração. Ela nos dá os 3 exemplos de sacerdócio, mas também de vítima. Exemplos esses que nós devemos aplicar em nossas vidas sacerdotais. O sacerdócio do justo Abel, que ofereceu o melhor cordeiro de seu rebanho e foi morto pelo seu irmão, que oferecendo tão somente o fruto da terra e do trabalho humano, teve ciúmes por Deus rejeitar o seu sacrifício. Representa Abel o sacerdócio de todos aqueles padres perseguidos que dão o seu sangue para dar a vida eterna aos homens, e assim tem o caminho mais rápido e direto para o céu. Bem-aventurados eles. Tem eles esta perfeita união em sua carne do sacerdócio e da vítima. Temos então o sacrifício de Abraão, o sacrifício pela vontade daqueles que entregam-se com 1000 sofrimentos, com 1000 tormentos e fadigas
ao trabalho pela salvação das almas, e que mesmo sem derramar o seu sangue, tem garantida a recompensa já nesse mundo e a vida eterna no outro. Todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Diz nosso Senhor Jesus Cristo. Temos nesse sacrifício de Abraão o sacrifício da vontade, o martírio pela vontade, o martírio pela paciência, como bem diz Santo Afonso Maria de Ligório. Todos nós, caríssimos fiéis, somos chamados a este martírio pela paciência, mas tanto mais o sacerdote, que sacrifica toda a sua vida para fazer a vontade de Deus e salvar a sua e todas as almas que encontrar em sua vida. Enfim, temos o sacrifício do sumo sacerdote Melquisedeque. Ordem esta a que pertencemos nós, sacerdotes, que oferecemos o santo sacrifício da missa, em que é incruentamente renovado o sacrifício do Calvário. Sacrifício este, como já disse, que deve servir de modelo para o nosso próprio sacrifício. Evidentemente, caro Padre Lucas, ao pronunciar as palavras da consagração, este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, nós agimos em persona Christi, na pessoa de Cristo. Mas ao pronunciá-las, saiba bem, devemos querer também nós nos unir àquela cruz que nós renovamos sobre o altar, de forma que essas palavras devem ser impropriamente, mas devem ser também nossas. Nós devemos também nos unir àquela cruz que nós renovamos sobre o altar, senão seremos sacerdotes incompletos, como eram aqueles do Antigo Testamento, separados da vítima. Deus nos livre de vivermos nosso sacerdócio como judeus, como se aquilo que acontece sobre o altar não nos afetasse em nada, como aquele que se sacrificasse sobre o altar estivesse separado de nós. Caríssimo Padre, nós agimos em persona Christi e devemos fazer da nossa vida esse sacrifício também. Diga de todo o coração, de toda a sua alma a Cristo, que há de ter em suas mãos: Tu, meu Senhor, Tu não estás sozinho nesta missa. Sobre a cruz estava sozinho, mas nesta missa eu estou contigo. Sobre a cruz ofereceste-te sozinho ao Pai, agora eu me ofereço contigo. Aqui, meu amado Senhor, está o meu corpo, fazes o que quiser dele. Aqui está o meu sangue, toma-o para ti. Não me preocupa as espécies, as aparências de minha vida, que permanecem as mesmas, minhas obrigações, meus trabalhos, minhas convivências, minhas recreações, meus descansos, tudo isso não importa. O que importa é que me dou todo a ti, para que fazais o que bem entenderes, para a tua glória, para o meu bem e para o bem das almas. E assim, caro Padre, una-se todo a Cristo crucificado na missa. E assim, quando descer do altar, estará o Senhor nos braços de Maria. Assim como Cristo descido da cruz, esteve nos braços de sua Santa Mãe. É assim que Maria Santíssima há de ter sua mão maternal guiando, protegendo e consolando o seu ministério. O que nós temos nessas belíssimas igrejas dedicadas à nossa Santíssima Mãe, quando nós estamos olhando o altar, o que nós vemos a cruz, e atrás, mais alto, nós vemos a Virgem Santíssima.
Quando o Senhor eleva os olhos da cruz, o Senhor fita também Maria Santíssima, pois onde está Nossa Senhora, está Nosso Senhor. Onde está a cruz de Cristo, está a Virgem das Dores. Onde está a cruz de Nosso Senhor, está a consolação de Nossa Santíssima Mãe. Então, caríssimo Padre, falei de vítima, ser vítima, sacrificar-se durante todo esse sermão, mas não é um espírito masoquista, não é para que o Senhor desça desse altar e imole-se na frente dos fiéis, eles ficariam escandalizados e o Senhor estaria colocando em risco a sua própria alma. O espírito católico não é um espírito masoquista. A cruz nos leva à verdadeira consolação, a cruz nos leva à glória, a cruz nos leva a Maria Santíssima. Por isso mesmo, e na cruz está a nossa alegria. Entregando-nos à cruz de Cristo, entregando-nos ao culto da igreja em sua liturgia, nós temos aquela única coisa que vai alegrar a nossa vida, que é fazer a vontade de Deus, que é estar unido a Ele pela graça santificante. Como nos dizia recentemente um sacerdote, nós devemos ter esse espírito verdadeiramente católico representado na arte barroca, em que nós encontramos dentro de uma bolsa de ouro uma disciplina. Justamente nós temos a ascese junto com a verdadeira alegria. Nós temos a austeridade da vida representada pela nossa batina, que nos faz mortos para o mundo, revestida de belíssimos paramentos sacerdotais que nos mostram de forma imperfeita, de forma limitada, mas nos mostram e nos consolam com a visão do céu. O Senhor subiu o Calvário do altar, mas o subiu com uma coroa de flores na cabeça. É aí que nós vamos encontrar a verdadeira alegria, aí que seremos verdadeiramente felizes e serenos em nosso sacerdócio. Enfim, caro Padre, para ser um bom pastor, há de ser uma boa vítima com Cristo. E com este pensamento, prometo ao Senhor e aos demais fiéis que finalmente concluirei esta prédica. Para ser um bom pastor, como devemos ser? Há de ser um bom cordeiro, um cordeiro imolado, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo falou como pastor e no sacrifício se calou como cordeiro. O sacerdote, caro Padre, não é só pastor, é o cordeiro que se oferece pelo rebanho. É isso que o distingue do mercenário. Aquele que ama verdadeiramente o próximo, assume a condição do outro em seu coração e o sustenta e socorre com amor. Se amamos verdadeiramente nossos fiéis, nós colocamos o seu sofrimento, as suas penas, as suas tribulações em nosso coração e vamos até eles e os sustentamos. Prezado Padre, nossos fiéis, nosso rebanho não são um estorvo, não são uma fonte de problemas, são o nosso coração, são o nosso corpo, são o nosso sangue. Claro, como ovelhas que são, hão de se colocar muitas vezes em enrascadas, hão de passar por tribulações, mas justamente essa é o nosso corpo, esse é o nosso sangue. Devemos sofrer por e com eles e socorrê-los. Como sacerdotes, exercendo o papel de pastores, muitas vezes teremos de caminhar para o sacrifício e até para a morte, se necessário for, como cordeiros obedientes ao nosso pastor, ao verdadeiro pastor de nossas almas.
Se queremos, como sei que o Senhor quer, assim como eu também o quero, dar a vida eterna às ovelhas que a nós se confiam, teremos muitas e muitas vezes lobos vorazes uivando ao nosso redor. E quantas vezes essas nossas penas, esses nossos trabalhos, estes nossos sacrifícios serão notados pelas ovelhas tão somente quando verão o seu pastor crucificado e penando. Mas a condição de verdadeiras vítimas, que nos faz verdadeiramente sacerdotes de Cristo, inclui esse sacrifício de esquecimento e de solidão que fez Cristo clamar sobre a cruz: Pai, por que me abandonastes? A nossa união à cruz passa por isso. Enfim, o pastor deve ir atrás da ovelha perdida e com ela permanecer. Como Cristo permanece conosco no sacrário, devemos nós, enfim, com o amor do Verbo encarnado, amar de toda a nossa vida os fiéis e dá-la por eles. Como diz São João Maria Vianney, devemos ser consumidos por eles. E aí estará a nossa união com Cristo. Aí estará a nossa união com nossa boa mãe, Maria Santíssima. Aí estará a nossa alegria e a nossa consolação. Caríssimo Padre Lucas, desejo-lhe um fecundo, santo e consolador sacerdócio, rico em graças para a sua santificação e santificação das almas. Espero que possamos permanecer um bom tempo neste sacerdócio e nesta cruz. Conte com minhas orações e com meu auxílio. E não se esqueça jamais que és também vítima, e é que pela cruz que terá a consolação de Nossa Senhora e a glória eterna, e é pela cruz que nós iremos, Deus queira, com muitas almas, juntos para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amen.